Glória a Deus! Você está aqui na Sexta-feira do Buscar, canal Igreja em Vinhedo, e nós estamos juntos para falar da Sião arrebatada. Essa é a semana da Sião arrebatada, onde os nossos olhos estão em Sião. Aliás, os nossos olhos não estão em Sião, só na semana da Sião arrebatada, mas despertando nessa semana para que os nossos olhos estejam colocados lá, na Jerusalém do Alto. Nós temos as chaves da casa de Davi, essa referência e tudo que nós estamos vendo nessa semana é a referência daquilo que é celestial, daquilo que vem do alto. Onde é que ficava a casa de Davi? Em Jerusalém, o lugar da sua ocupação, o lugar onde ele colocou os pés. Ele não chamou a cidade de Davi para ter uma menção a si mesmo, mas porque aquilo era uma referência profética. E a Sião arrebatada é a Jerusalém que vem do alto. Os nossos olhos estão postos nessa verdade, nessa visão que é profética. E falando de Isaías nessa semana, o que nós entendemos? De que toda a visão que Isaías teve foi um momento que o Senhor abriu os olhos dele. Abriu o mundo espiritual, abriu aquela situação para que ele enxergasse. Mas aquilo acontecia o tempo todo. Aliás, aquilo acontece o tempo todo. Ver os anjos, ser tocado por aquela brasa de fogo, do fogo do altar, toda essa condição, ela é constante. O que o Senhor tem, o que o Senhor faz é constante. Deus não fez um milagre pontual aqui e ali, não. Ele o tempo todo, constantemente, Ele está fazendo, Ele está agindo. Nós é que não vivemos constantemente nessa dimensão e é aí que nós precisamos despertar para viver nessa condição, para viver nessa visão. O que é uma visão que foi alargada? Uma visão expandida, que é o que aconteceu com Isaías. É quando o Senhor se abre para você, abre algo para você. Quando nós temos algum livro na palavra do Senhor que fala conosco, né? Nós temos os olhos abertos para aquilo. Então o Senhor abriu a nossa visão para algo. O Senhor abriu aquele livro, abriu aquele versículo, né? Você às vezes está lendo um versículo e algo brilha naquele versículo. Você enxerga, te desperta para enxergar o que você não estava enxergando antes, ou porque era pontual para aquele momento. Mas isso é a visão que se abre, é o Senhor que revela aquilo para nós. Então a revelação, ela é esse abrir nos nossos olhos, esse despertar dos nossos olhos. E eu desejo muito isso nesse momento. Se você está aqui conectado, eu estou aqui no outro ambiente agora e sempre tem muitos ambientes onde nós podemos pregar a palavra do Senhor e anunciar a realidade e que você receba isso nessa nossa conexão aqui, conectados por esse link, conectados aqui pela internet, mas na realidade a nossa conexão não é essa, isso é uma conexão externa. Nossa conexão, ela é o Espírito, fez você clicar nesse link, faz você permanecer nesse link e vencer todas as coisas, permanecendo, na tua constância, recebendo mesmo a visão, essa largueza, essa expansão. Senhor, Tu és o Deus que se expande em nós, o Deus infinito, que se dispensa a um homem que é finito. Ele só pode ter um propósito, e não é se reduzir, mas se expandir, porque o Senhor se expandiu. A tua morte trouxe expansão, a tua redução aparente trouxe uma expansão, Senhor, visível, invisível, uma expansão soberana. Nós queremos viver, Senhor, a marca desse Espírito, nós queremos essa visão alargada. Hoje, nessa visão de servo, nos ensina, Senhor, o que é essa visão, como nós somos esses servos, como podemos praticar, viver, Senhor, tornar isso uma realidade. Essa palavra que já é real, mas muitas vezes não é real em nós. Já é vista, mas muitas vezes nós não estamos enxergando. Já é revelada, mas não está em nós. Senhor, nós desejamos e tomamos isso para nós nesse dia. Nós não queremos uma palavra de formalidade, nós não queremos cumprir uma agenda, nós não queremos, Senhor, dizer que fizemos isso ou aquilo por uma simples aparência, mas queremos, Senhor, pela realidade, sermos a manifestação da Tua palavra, das revelações que temos recebido, Senhor, tão sobrenatural e tão orgânico ao mesmo tempo, Senhor. Nós desejamos, Te invocamos aqui, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu Te invoco, Senhor, esse nome sobre todo nome. Eu invoco essa presença doce, essa presença que estabelece todas as coisas. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. A presença de Deus, ela é doce, né? Ela é uma presença tão assim, ao mesmo tempo simples, né?
mas ao mesmo tempo também é uma presença que é gloriosa, estabelece tudo, define, é uma presença forte, ninguém consegue ficar de pé. Como o Senhor, Ele é multiforme para cada situação, para cada evento, para aquilo que precisa se revelar, para aquilo que precisa se consumar, Ele então tem a sua manifestação. E glória a Deus, que venha essa manifestação. Hoje é sexta-feira que nós estamos buscando, na verdade, a visão do servo. E quando nós falamos de servo, essa semana é tão forte, falando de fontes, falando das chaves da casa de Davi, mostrando, né, essa autoridade, toda essa força. Quando a gente fala de servo, parece que diminuiu, né? Não, toda essa grandeza, o servo parece que reduz aquilo, reduz a visão. Por que a visão de servo está ligada a uma Sião arrebatada, a uma Jerusalém lá do alto? Quando o servo tem para nós uma redução tão evidente, né, daquele que se esvazia, daquele que tá ali só servindo, às vezes parece um papel até que passa despercebido, daquele que ninguém está vendo, né? E só que a verdade é que justamente porque ele assume essa condição, é que ele vive uma expansão, porque o Senhor Jesus, na sua grandeza, na sua realidade totalmente expansiva, ele se reduziu. E ele se reduziu a um servo, porque ele se reduz para ser homem, para entrar num corpo finito, para em uma limitação, romper os limites, alcançar todo mundo, nos alcançar. E nessa redução, né, onde ele se esvazia como servo mesmo sendo Deus, faz com que essa glória se manifeste nessa servidão, porque ele veio para servir e não ser servido. E essa é a glória do Senhor. E é assim que Ele quer nos coroar, nos ensinando o servir, nos ensinando o esvaziar como a maior forma de nós obtermos essa glória e não como uma troca. Ai, você servo para ter isso, eu vou ter essa aparência de servo. Não, porque o servo ele não é uma aparência de servo, ele é uma realidade de servo. Do que se esvaziou, do que deixou de ser, né? Nós vemos que Enoque andou com Deus e já não era. Enoque serviu e já não era porque ele não estava mais servindo, não tinha mais um autosserviço. Ele serviu ao Senhor, ele andou com o Senhor, ele estava ali à disposição do Senhor. Então o Senhor tomou essa disposição de servo, ela acontece quando você expande de verdade, quando você cresce, quando você amadurece. Então o servo, aqui que nós vamos falar de Isaías 42, ele é o servo que é a própria figura de Jesus, mas nós na figura de Jesus temos uma referência. Então, é sobre Jesus, é sobre você. Amém? Glória a Deus pelas visões que nós vemos em Isaías, por tudo que você viu essa semana, a palavra a cada dia desde domingo, trazendo essas explicações e cada vez desenvolvendo ainda mais para que a revelação cresça em você. Nós vemos que cada visão de Isaías, ela está fora daquele tempo. Não é para aquele tempo. Aliás, na palavra de Deus, as visões não são para aquele tempo. Você vê como é claro que tudo que vai acontecendo tem um tempo para se cumprir e não é aquele tempo. Isso te traz um entendimento de que muitas coisas que são profetizadas hoje, agora, situações que estão sendo faladas, não são para agora, mas estão sendo registradas para o tempo da sua manifestação. E isso é maravilhoso, porque eu vou recebendo, eu vou me alimentando das palavras proféticas e eu vou me preparando para esse tempo. Então, eu também não estou ligada a um tempo físico, né? Vai acontecer agora, essa palavra já é para agora, essa promessa é para quando? Para a semana que vem? Não, eu não estou ligada a isso, porque o meu Espírito eterno, ele sabe que todas as coisas vão se cumprir. Então, eu vivo nesse tabernáculo terreno e talvez muitas coisas na tua casa de peregrinação tu não vai ver, né? Mas o teu espírito vai contemplar e muitas coisas não vão acontecer conosco, né? Mas nas próximas gerações. Mas eu não posso ser a voz dessa geração, a voz que vai servir a essa geração. O meu chamado a serviço da geração que eu vivo, do tempo que se chama hoje, como dizem Hebreus. Então, eu quero falar sobre isso, porque todas as visões que Isaías teve fora daquele tempo, elas estavam contando um tempo que ia acontecer, um tempo espiritual. Buscar essa visão de servo é você saber que aquilo que você serve te recompensa, né? Se você está servindo o teu trabalho, você tem o salário desse trabalho. Mas quem serve o Senhor, ele é recompensado pelo próprio Deus.
Então nós servimos ao Senhor. Nós não estamos procurando que alguém reconheça isso ou aquilo. Nós servimos porque amamos. E glória a Deus. Isaías 42, eu vou ler do 1 ao 8, diz assim: Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, né? Onde o Senhor se regozija. Eu pus o meu espírito nele e ele vai trazer justiça, né? Vai anunciar os direitos aos gentios. O direito a quem não tinha direito, né? Os gentios, os que estavam afastados, os que não eram povo. Mas ele está dando direito a quem não tem direito. E ele fala aqui: não chorará nem gritará, ninguém lhe ouvirá a voz nas ruas. Por quê? Porque ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. E isso é quase que um amor mudo, como nós vimos na aula de hebraico ontem. Se você não assistiu também, tá no canal Hebraico Revelado e deve estar lá. Mas a live de ontem falava sobre a palavra ahavá, né? Que ela começa com uma letra muda, né? E o amor começa mudo. Na verdade, o Senhor, no seu amor, na sua maior expressão de amor, ele não falou nada, ele se entregou como uma ovelha muda. E essa expressão aparente muda, ela é gritante, ela é uma expressão tão forte, porque aqui fala que ele não veio para gritar para isso, ele veio mesmo para ser um servo e se humilhar. E diz assim: ele não quebrará o caniço quebrado, nem apagará o pavio ardente. O que é isso? Entender que ele não veio para terminar de quebrar aquele que está fraco, ou de apagar aquele que está se esvaindo no seu fogo, porque um dia queimou forte, agora não. Ele não veio. Porque a expectativa do Messias, de Jesus, era essa, né? Aliás, não do Messias, da vinda do Messias. A expectativa dos judeus era alguém que vinha para acabar com tudo, para trazer mesmo, colocar o seu reino e mudar todas as coisas, mas numa força e numa aparência humana. E Jesus, ele veio como servo. Ninguém estava esperando o Rei dos Reis chegar como um servo, chegar como aquele que se coloca, se dispõe e anda com as pessoas que ninguém queria andar. Né? Ele estava mesmo a serviço de um chamado. Meu Deus, isso é maravilhoso. E diz aqui: e ele produzirá a justiça pela verdade. Ele não veio para estabelecer alguma coisa na força do braço da carne, mas pela verdade, e a verdade nos liberta. E aqui diz assim no versículo 4: não será enfraquecido nem esmagado até que estabeleça a justiça na terra e as regiões costeiras, as ilhas, as terras, os mares, esperarem por sua palavra. Assim diz Adonai, que criou os céus e os espalhou, que estendeu a terra e tudo o que cresce nela, e que dá fôlego às pessoas existentes nela. E foi falado de fôlego ontem também, né? Da palavra de Deus e do Yahvé. E é louco porque aqui fala que foi ele que estabeleceu tudo e toda a vida que existe. Tudo vem do Senhor. O fôlego é o próprio Deus. Então, você respira, né? Eu respirei ontem com o Benjamin e falei: isso é Deus, né? E ele começou a dar risada e começou a respirar fundo também. Porque esse fundo, e você vê que as técnicas de meditação são todas voltadas para a respiração, né? Toda a busca do ser interior, sei lá, qualquer coisa que as pessoas possam atribuir tem a ver com a respiração, mas a respiração, ela tem a ver com Deus. Então, quando você respira, olha, fica calmo, respira fundo. Olha, respira fundo 10 vezes, conta até 10. Esse respirar fundo é você realmente respirar o próprio Deus, porque Ele é o fôlego. Então você respira isso, inspira e expira, né? Numa dinâmica de buscar e soltar e liberar. Você vai trazendo uma paz no teu interior, não por causa da tua respiração em si, mas porque você está invocando o próprio Deus, que é esse fôlego. Então, não é uma técnica que alguém inventou. É o próprio Deus que te deu essa vida. E aí diz assim: e ele deu fôlego às pessoas que existem nela e espírito aos que andam sobre a terra. Oh, meu Deus, eu tenho fôlego e eu tenho o Espírito. Ele colocou o Espírito. Aqui no início ele fala: pus o meu Espírito nele também. E esse Espírito aqui é com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. Aqui já fala de ter dado a nós um Espírito, que é o nosso Espírito. Amém? Que se conecta com o Espírito de Deus. Depois fala no versículo 6: eu, Adonai, o chamei com justiça. Eu segurei pela mão, modelei e fiz de você uma aliança para o povo. Eu modelei, eu designei.
E aí fala, para ser luz para os gentios, a fim de que possa abrir os olhos cegos, libertar os prisioneiros do confinamento, os que vivem em trevas no calabouço. Aleluia. Isso é Isaías 61 também, que é essa marca e essa realidade de você levar a luz, levar a palavra, de você manifestar esse espírito. Glória a Deus. E aqui ele diz assim, eu vou abrir os olhos dos cegos, vou levar liberdade aos que estão em confinamento e vou manifestar essa luz para aqueles que vivem em trevas, num calabouço, né, num poço profundo. Em quantos ambientes as pessoas estão? Quantos olhos estão cegos? Foram designados para enxergar, mas estão cegos. Quantas pessoas foram designadas para serem livres, mas estão presas em confinamento? Confinamento aqui, ó, com pensamentos confinados, pessoas que estão reduzidas, não enxergam, não conseguem expandir. Aí fala no versículo 8, eu sou Adonai, esse é o meu nome. Não concedo a minha glória a mais ninguém, nem o meu louvor a nenhum ídolo. Vejam como as predições, e isso é muito de Isaías, né? As predições antigas se tornam verdadeiras e agora declaro coisas novas. Antes que brotem, falo a vocês a respeito delas. Aqui, olha que maravilhoso, o Senhor trazendo esse entendimento a nós, de que as coisas antigas, aqui elas se tornaram verdadeiras, se cumpriram, elas se tornam verdadeiras, se cumprindo e acontecendo, mas agora eu estou te anunciando coisas novas, antes que elas brotem eu já estou te falando. Então aqui falava mesmo a visão do próprio Messias que viria, antes de brotar, antes de acontecer, já estava tendo aqui essa visão. E é aqui que nós vamos falar agora sobre esse servo. E você como servo, o Senhor vai te dar visões, porque você como servo vai buscar. Eu vou buscar por causa do meu servir, o meu servir que atende sempre a tudo, todos. Você vive nessa dimensão de servir porque o Senhor te chamou para isso. Eu quero falar um pouco sobre isso depois, mas antes, eu quero colocar aqui um texto que está de Romanos 11, 1, que fala assim, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, eu escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Qual que é essa boa notícia? É o que nós lemos aqui, é aquele que vai levar, vai proclamar liberdade, aquele que vai anunciar o direito dos gentios. Paulo foi apóstolo dos gentios e ele fala que o Senhor me separou. A mesma condição de Isaías, ele me escolheu. E Paulo declarou que ele era servo. Em Timóteo ele fala, eu sou escravo. Ele se coloca numa condição de estou a serviço das boas novas. A minha pergunta para você hoje, você está a serviço do quem? De quem? Para quem? O que você serve? A palavra fala que não dá para servir a dois senhores. Às vezes nós estamos servindo o recurso, a necessidade, estamos debaixo de um serviço escravo. O que é esse serviço escravo? Era o serviço dos hebreus lá no Egito, onde eles serviam o faraó e de uma forma escrava para ter o seu sustento, para garantir seus filhos e ficavam num serviço opressor. O mundo hoje é esse serviço opressor. Irmãos, se a gente fala do mundo hoje, é o mesmo mundo de sempre. Estamos vivendo os dias de Noé, de tanta corrupção, mas hoje de uma forma muito mais revelada, né? Informada e mal informada também, porque por conta de termos acesso a tanta informação, temos excesso de informação, temos informação mentirosa. Então, de tudo que nós vemos, né? O que é de verdade, o que não é. Hoje a maior dificuldade é você saber o que é real e o que não é real. Até por conta da inteligência artificial. Meu filho me mostrou um vídeo esses dias, eu falei, Davi, isso aqui é inteligência artificial? Não, isso aqui é de verdade. Não, porque isso aqui é um vídeo, tá acontecendo. Davi, olha bem. Por quê? Confunde. O mundo de hoje, ele é a confusão. O que é verdade, o que não é verdade? Quais são as pessoas que são reais e quais não são reais? Né? Eu fui assistir um filme com o Benjamin antes de começar esse filme, apareceu assim uma introdução das pessoas abraçando um robô e o robô mostrando as suas emoções, né? Nós sabemos que o robô não tem essa emoção. Mas eu lembro da minha infância, né? E o próprio Star Wars, né? Nos ensinando a nos relacionar com o robô. E o que é hoje a nossa vida? Eu tô aqui falando no smartphone, né? Então, como é que eu digo que eu sou um ser humano hoje? Dizendo que eu não sou um robô. Não é verdade? Não pergunta quando está num site ali para validar alguma coisa, não sou um robô. Meu Deus, eu preciso provar que eu sou humano dizendo que eu não sou um robô.
Então, as máquinas estão dominando tudo. E as pessoas estão se relacionando, né, de uma forma orgânica com a máquina. Estamos completamente vivendo uma era de condicionamento absurdo. E fora esses condicionamentos, nós vemos todo um cenário de tudo que é geneticamente transformado, a comida que nós comemos, as coisas que nós consumimos, né? Numa sociedade consumista absurda, vemos aí vacina, a saúde condicionada servindo a Satanás, a uma agenda de Lúcifer, do príncipe desse mundo. Vemos toda essa a teoria da conspiração. Na real, a gente vê uma prática acontecendo daqueles que servem ao anticristo. Então, não dá para servir a dois senhores. Você escolhe aquele que você serve. E servir ao Senhor envolve esvaziamento. Se você serve a esse mundo, você serve o teu ego. Você serve o teu ego inflado, porque ele não expande, ele infla. Nós vivemos cenários onde as pessoas querem validar o que elas são, os seguidores, né? E antes, né, as pessoas queriam ser amadas pela sua família, né, já estavam felizes porque o pai amava, a mãe, os irmãos, né, no seu contexto familiar, uma pessoa amada. Hoje a pessoa, ela tem uma necessidade de ser aprovada pelos seus milhões de seguidores, porque os haters, porque os que me odeiam. E tá todo mundo vivendo nessa... Ô, irmão, quem te odeia você nunca nem viu, não senta na tua mesa, não come com você. Ah, mas tá falando mal de mim, tá falando, né? Porque agora eu posso falar mal de alguém para um monte de gente ouvir, né? E não só promover uma fofoca aqui ou ali. Aliás, o que mais bomba na internet são sites de fofoca, não é verdade? Vai dizer que você não entrou lá para ver a fofoca de alguém, quer saber se aquele separou, se tá casado, se teve filho, quer ver a cara do filho que nasceu. É assim que as pessoas são, é assim que o mundo vive. Quer saber da última bomba que estourou? Olha, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a visão de servo é quando você está fora desse ambiente condicionante para servir o teu Senhor, para servir a missão do teu Senhor. Então, Paulo tem essa condição muito forte, né? E glória a Deus. Tem um texto que fala aqui de Lucas 12, vou só citar ele que eu coloquei, é tão interessante, né? Porque fala que, semelhantes aos servos, quando esperam o seu Senhor, né, voltar de um banquete de casamento, para que assim que ele chegar, ele vai anunciar, vai abrir a porta sem demora. Ele vai se anunciar e os servos vão abrir a porta. Fala assim, felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Então há uma preparação pela palavra que nós recebemos, que antes de brotar, o Senhor já colocou em nós. Nós sabemos a vinda do Messias, nós sabemos dos cenários que vão se consumar antes que eles acontecessem, aqui visivelmente, porque tudo constantemente está acontecendo. Então o Senhor abre a tua visão para você enxergar hoje que você sendo servo, esvaziado, um servo para servir, todo o cenário é transformado. Amém? Então a palavra servo começa com S-E-R, ser. Então, o servo é uma condição tua, da tua essência. Não é uma coisa que eu obtenho, né? Mas é uma coisa que eu sou. Então, não é uma coisa que alguém tira ou coloca, mas é uma coisa que está em você, por causa do Espírito que Ele te deu. Então, você recebe uma missão, a única coisa que você quer é servir a missão. Eu quero servir, né? Eu quero me entregar. Nós vemos as Marias aos pés de Jesus. Elas queriam servir o Senhor. Eu vou quebrar tudo que eu tenho aqui, quero quebrar esse vaso de alabastro, quero quebrar esse perfume. Eu quero estar aos pés do Senhor. E se eu tiver com o meu maior choro, eu vou molhar os pés dele com o meu choro, mas eu vou secar com o meu cabelo. Tudo que está em mim quer servir esse Deus. Eu não quero um pano, não me dá um pedaço aí de toalha para secar o pé dele. Eu quero secar com o meu próprio cabelo. Porque a disposição do servo é que o corpo dele, tudo que ele tem, foi vivificado mesmo pelo Espírito para servir ao Senhor. Há um propósito genuíno, aquilo que é tão autêntico, ainda que seja aos pés. E se nós olharmos os pés, é a parte mais suja, né, do que o homem tem, ainda mais nos dias de Jesus, onde eles andavam com sandálias, os pés, eles tinham que lavar os pés para sentar na mesa para comer. Ela estava preparando Jesus para aquela mesa. Então, lavando com as suas próprias lágrimas. Estou dando esse exemplo para ver que é a parte mais suja, porque é a mais
perto do chão que tem do nosso corpo. Mas o servo não está preocupado em se ele está sendo humilhado, porque ele não se sente humilhado. Talvez as pessoas olhando viam aquela situação como uma humilhação, mas você vê a glória de Deus se manifestando. Jesus na cruz, que tamanha humilhação, não só na cruz, mas todo o seu caminho até chegar à cruz e toda a acusação mentirosa sobre ele. Escolheram Barrabás para ser solto, um ladrão, e crucificaram, né? Aquele que veio para salvar. Meu Deus, que coisa incoerente, que humilhação foi essa? Só que Jesus sabia o eterno peso de glória que aquele evento estava carregando, que a sua condição de servo estava manifestando. Amém? Então, o servo começa com esse ser. E você vê em primeiro lugar no S, eu vou te dar nesse acróstico aí, a primeira revelação está aqui mesmo, Isaías 42, ele fala: eis aqui o meu servo, a quem sustento. Então, a primeira coisa é que o servo é sustentado pelo seu Senhor. Nós falamos aqui, aquele que trabalha, né, recebe do seu trabalho recurso. Aquele que serve ao Senhor é sustentado pelo próprio Deus. E eu quero ler esse texto do Salmo 119, 116, 117, que diz assim: sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança seja frustrada. Porque a nossa esperança e expectativa no homem, ela é frustrada. E diz assim: sustenta-me e serei salvo. Então meditarei continuamente nos teus decretos, nas tuas palavras. O Senhor é que sustenta. E quando eu falo desse sustento, eu me refiro ao sustento que você precisa para cada dia, para o teu corpo ficar de pé. Ao sustento que você precisa todos os dias para esvaziar a tua alma. É o sustento que você tem todos os dias para o teu espírito prevalecer. Nós temos o sustento do Senhor em todo o nosso homem tripartido, em toda a sua extensão. Porque é o Senhor que vai te sustentar. O que eu vou comer hoje, o Senhor vai prover. A minha mesa está vazia agora aqui, ó, mas daqui a pouco vai ter provisão, vai ter sustento. Irmão, isso é uma realidade. Eu vivi uma condição sábado e eu me propus a não contar mais as minhas experiências com o Senhor, principalmente desse caráter, né, de suprimento, porque as pessoas às vezes olham uma condição e falam: meu Deus, que humilhação, por que passar por isso? Elas não têm a visão do tesouro que é, da realidade, da presença, do voto que nós temos com o Senhor e de sermos amplamente supridos, né? E elas trazem essa condição como uma humilhação. Não é isso. Então eu não tenho falado mais sobre isso, mas em especial esse sábado, eu realmente tinha feito um cálculo e a minha conta deu errado, né? E na hora de voltar para casa, eu não tinha o recurso para voltar para casa. Então eu fui e falei: Senhor, vê essa condição. E o Senhor me deu uma condição ali, temporária. E eu cheguei em casa, na hora que eu cheguei em casa, isso já era quase 11 horas da noite. Uma pessoa me pagou um trabalho que eu fiz, que eu não esperava, porque esse trabalho já estava dentro de uma parceria e tal. E esse trabalho, o recurso que veio 11 horas da noite, era uma coisa tão improvável, mas tão fora do condicionamento. Né? Talvez segunda-feira você receber esse depósito, mas num sábado, à noite, 11 horas da noite. E essa pessoa disse assim: eu não consegui dormir sem fazer esse Pix. E ela foi lá, acordou, fez o Pix. Então, isso é cuidado de Deus, isso é o Senhor falando: olha, Karina, eu é que te sustento. E a minha declaração, na hora que eu vi que eu estava sem nada, eu falei: Senhor, eu não estou aqui para validar o que eu não tenho. Mas se eu estou zero em tudo, eu quero dizer que eu estou 100% confiante no Senhor. Eu 100% confio no Deus que me supre a cada dia. E isso é uma porção que nós desfrutamos. É o Senhor que te sustenta. Não se preocupa com o que você vai comer, beber ou vestir. A palavra do Senhor, ela te sustenta em toda a necessidade, quando a tua necessidade não está acima de nada, quando ela não tem nenhuma demanda, quando ela simplesmente acontece porque eu sei que é o Senhor que me supre. Agora, se a tua preocupação está nisso, meu Deus, como é que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Como que vai ser? E aí você fica numa preocupação, numa ansiedade, e isso tudo rouba o testemunho, porque a tua preocupação acaba roubando a soberania do Senhor. Não andeis preocupados com coisa nenhuma. Não andeis ansiosos com coisa nenhuma. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor. Sabe quem é esse Senhor? É aquele que você serve, porque Ele cuida de nós. Amém? Aleluia. Senhor, nós somos cuidados por Ti. Somos os Teus servos, Senhor, e a nossa missão nos protege em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo lugar,
Aquele que é servo é um escolhido. Você foi escolhido. O Senhor te escolheu, aqui diz em Romanos. Ele te escolheu, te chamou, te separou. Olha o que Paulo falou ali. O Senhor que me chamou e me separou. Ele falou, cara, é contigo, tem alguma coisa. Tem algo que eu quero manifestar. Deus te escolheu para manifestar algo muito, muito sério. Muito especial, mas muito sério. Então não fica na tua vidinha aparente. Vai pro shopping, faz uma comprinha, volta para casa, descansa, trabalha mais um pouco para pagar o cartão que você gastou lá no shopping e vive a tua vida de entretenimento. Deus te escolheu, irmão. Que condição é essa que Ele me escolheu? Existe algo que eu preciso manifestar. E esse escolher é a segunda letra do nosso acróstico. Falamos do S, agora do E, né? Do servo. Então esse E é aquele que é escolhido. E lá em Jeremias 1:5, que fala do chamado de Jeremias, eu escolhi esse versículo tão especial que diz: antes de formá-lo no ventre, porque estamos falando de coisas proféticas aqui, não é verdade? Antes de brotar, eu vou te falar dessas revelações. E aqui, antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Você é profético no plano de Deus. O Senhor te escolheu antes de te formar num ventre. Por quê? Porque nós somos espírito. E o Senhor fala, antes de você nascer, eu te separei. Oh, meu Deus, aleluia. Chamado, escolhido, separado. Irmão, que condição maravilhosa. E te designei, ou seja, te modelei, profeta às nações. Te desenhei. O Deus que escolhe é um Deus que desenha. Nós vemos assim a nossa própria, até né, fisicamente, cada um tem um desenho. E eu creio profundamente que Deus não criou uma pessoa feia, uma pessoa bonita. Nós nomeamos assim porque nós criamos padrões humanos para querer condicionar aquilo que o próprio Deus fez. Mas nós também não podemos nos relacionar por aquilo que é externo e nem por padrões humanos. Porque se eu enxergar a pessoa como espírito, eu não estou mais vendo a forma, eu estou vendo o conteúdo. Então, o Senhor, quando nos chamou, quando o Senhor te escolheu e Ele te designou, Ele deu um design para você. E esse design não diz só respeito a uma condição externa, mas Ele desenhou a tua trajetória. Ele desenhou o que você é. Por que pessoas têm tanta facilidade para exatas, outras para humanas? Nós vemos tantas áreas que as pessoas se relacionam. Alguém é melhor porque é bom em matemática, o outro porque é bom na comunicação, o outro é bom nisso, ou bom... Não é porque o outro é melhor nisso ou naquilo. A questão é que cada um tem uma aptidão que está relacionada ao seu propósito de vida, aquilo que Deus desenhou para a pessoa. Então você tem um desenho, você tem um design, você tem um mapa, amém? Você carrega um mapa, se localiza nesse mapa. Ai, o que eu faço? Eu tô perdido, não sei o que eu faço, minha missão na Terra, irmão, já entrei nessa aspira também. Mas quanto mais eu tenho buscado ao Senhor, mais Ele tem me revelado esse mapa para entender que esse GPS está em nós, no Espírito que Ele nos deu, na capacidade que Ele derramou, que Ele dispensou em nós. Amém? E eu estava até assistindo uma live ontem, um pedacinho depois da live do Hebraico, que falava sobre talento e dom e não sei o quê, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu amo fazer. Sabe, eu não acredito 100% nisso, né? Porque eu acredito sim que o servo, ele vai fazer o que ele ama. Mas não é o que ele ama, na verdade. É quem ele ama. Então ele faz qualquer coisa por causa de quem ele ama. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos aqui. E tudo que eu faço para eles, não necessariamente eu gosto de fazer. Eu não amo fazer aquilo. Irmãos, eu não gosto de cozinhar. Aí eu sei que isso, ai meu Deus, já ouvi tanta asneira disso. Olha, desculpa, pode jogar pedra, pode crucificar. Eu não gosto de fazer comida, mas eu amo servir. Então, se eu tiver que servir fazendo a comida, amém, amém. Não é o que eu gosto, mas eu sirvo. Eu amo servir com o meu serviço mesmo, meu talento aqui de criar design gráfico, fazer apresentações. Eu gosto de fazer isso mesmo. Eu gosto de proporcionar alguma coisa nesse sentido. Mas, às vezes, o meu servir não está nisso. Só que o meu servir, ele não está limitado no serviço. O meu servir, ele se expande no amor que eu sirvo. Então eu faço o que tiver que ser feito. Né? Eu lembro de tantas igrejas que eu assumi, sabe? Irmãos, eu sempre amei mesmo cuidar das igrejas, né? Ainda que eu estivesse numa instituição, mas eu sempre amei servir o povo, estar entre as pessoas. Tem uma pessoa que tinha cheiro de ovelha na vida, ou que tem de fato, né? Hoje, talvez um pouco mais online, mas era eu sempre tive eu sempre estava no meio das pessoas, das ovelhas que eu conhecia, das que eu não conhecia, seja no evangelismo, e eu sempre amei esse servir.
Às vezes eu tinha que fazer coisas que eu não gostava, né? A parte burocrática mesmo, irmão, nunca gostei disso. Mas o meu servir contemplava tudo isso, por amor ao Senhor, por amor às vidas, né? Vai aqui, vai ali, e glória a Deus. Então que você entenda que você é sustentado. Eu não sou preocupado, eu sou sustentado. Você é escolhido, você não foi rejeitado, o Senhor te incluiu, você foi chamado, escolhido e separado. Amém? Em terceiro lugar, falamos de S, de E. Aí, seguindo a palavra servo, a próxima letra é R. Então, você vai ser motivo de regozijo para o Senhor, porque ele fala aqui, né? Eu escolhi o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem eu tenho prazer. Olha, se o Senhor tem prazer em nós, sabe que o Senhor, ele se alegra em nós. É maravilhoso ver toda a obra se completando, porque quando Deus criou todas as coisas, ele falou que, yes, é bom, tá? Foi bom tudo que foi feito. Quando ele cria o homem, ele fala muito bom. Mas quando ele resgatou o homem para um resgate completo, perfeito. Então, é o bom, é o muito bom e é o perfeito. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. E quando você é motivo dessa alegria, olha quanta festa existe quando alguém é resgatado, quando uma ovelha perdida ela é encontrada. Então, o teu resgate, o que o Senhor te fez, é motivo de alegria. E sabe, irmãos, você pode ter muita satisfação em ser reconhecido no trabalho, e reconhecido no serviço em muitas coisas. Mas a maior alegria é ser reconhecido pelo próprio Senhor. Porque muitos não vão ser reconhecidos, né? Mas eu fiz isso no nome do Senhor, fiz aquilo, o Senhor vai falar assim, mas eu não te conheço. Só que quando você é o regozijo de Deus, quando Ele tem prazer em você, é porque você está nesse serviço, essa é a tua satisfação. Você pode fazer muitas coisas e sentir uma certa alegria, porque o teu ego está inflado com aquilo. Mas quando o Senhor, Ele te reconhece, quando é o Senhor que fala, me alegro em ti, me alegro na tua dor, me alegro na tua perseverança, me alegro. Essa é a nossa satisfação. E essa marca, né, desse regozijo, eu quero ler um texto que está no Salmo 73. Hoje estou lendo tanta coisa no Antigo Testamento, né? Geralmente eu leio no Novo, mas aqui no Antigo diz assim, no Salmo 73, 25. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Mano, que versículo, né? O que eu quero? O que eu estou buscando? Né? Sexta-feira do buscar. Eu não quero outra coisa além do Senhor. Ainda que a minha carne e meu espírito desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe o que é isso? É um regozijo mútuo. Mutualidade é uma palavra que tem, assim, para mim, revelado muita coisa na palavra de Deus no que diz ao relacionamento com o Espírito, ao relacionamento com a Trindade, né, com esse Deus triuno. Então ele fala assim, o que eu vou buscar no céu? O que eu vou buscar na terra? O que eu quero além do Senhor? Minha satisfação é o próprio Deus, é servir. E esse regozijo é mútuo, porque o Senhor se regozija de quem regozija nele. O Senhor se alegra de quem se alegra nele. Então há mesmo uma alegria das duas partes, porque compõem uma aliança. Que você hoje escolha essa aliança. O servo escolheu servir o seu Senhor. O seu Senhor se alegra no seu servo, o servo se alegra no seu Senhor. Aleluia! Quanto é esse aqui? Que você se alegre, porque você é sustentado, porque você é escolhido, e porque você tem um regozijo, você promove esse regozijo no Senhor, Ele se regozija em você, nós temos o regozijo mútuo de servir. Amém? A tua alegria estabelecida nisso. Em quarto lugar, a próxima letra é o V. E aqui dentro ele fala assim, eu pus nele o meu espírito. O espírito, lá em Provérbios 20, 27, fala que o espírito do homem, ele é a lâmpada do Senhor. E diz mais, fala assim, a qual examina o mais profundo do seu ser. Então, se o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, essa lâmpada do Senhor esquadrinha todo o nosso exterior. Porque tudo vem à tona. Nada pode ser, tu pode disfarçar uma coisa aqui, mas o Espírito revela todas as coisas. Então aqui, esse V, ele é a própria visão. Nós temos a visão. Quando você tem a visão, você tem esse Espírito. O que é essa revelação que foi dada, essa visão para Isaías? A visão do servo. O Senhor mostrou para ele coisas antes delas mesmas brotarem. Então essa visão é o Espírito.
Porque o espírito é a visão que você tem. Porque a partir do espírito, você tem uma visão a partir de uma posição. Não é verdade? Porque nós entendemos a nossa posição espiritual. Eu vou te levar. Quando o Senhor chama João, ele fala assim, vem para cá, sobe para cá. Quando ele chama João para subir, ele vai trazer revelações para João. O que é? Acessa o teu espírito. Vem para o espírito. Acessa essa dimensão. Então, acessar essa dimensão no espírito é você entender no teu espírito que eu tenho essa posição e a partir dessa posição o Senhor me dá a visão. Pegou a visão? Amém? Então, não é uma visão, né, de uma chave que alguém te deu, de alguma coisa que alguém disse, né? Vou te dar aqui uma dica. Nós não temos uma dica, irmão. Essa palavra até, ela já ficou meio banalizada, né? Ou totalmente banalizada. Nós não temos uma dica, nós temos uma direção do Espírito. Nós temos uma palavra estabelecida. Nós temos uma revelação. Amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que realmente seja essa visão expandida em nós hoje, alargada, uma visão mesmo. Sabe, que o Senhor mostre aquilo que constantemente está acontecendo e que você não está vendo. Porque constantemente você está distraído. Vem para a visão, vem para o Espírito. Eu pus o meu Espírito nele, o Senhor colocou Espírito em você. Ele te deu essa vida, colocou uma lâmpada que te esquadrinha completamente, colocou uma lâmpada, uma luz em você. Essa luz é o que faz você enxergar, porque se eu apagasse as luzes agora você não enxergar nada, até porque hoje está bem nublado, está bem escuro aqui dentro e eu botei uma luz na minha cara. Se eu apago essa luz fica tudo tenebroso, sombrio, mas o Senhor colocou o Espírito em você. Você não é inanimado, você é cheio do Espírito, reavivado poderosamente em nome de Jesus. Amém? E a última palavra do servo, S, sustentado e escolhido. R é o regozijo mútuo, V de visão, que é o Espírito, e o O é a ousadia para anunciar a palavra, o direito aos gentios, anunciar a palavra de salvação. Eu vou anunciar aqui a justiça para aqueles que são injustiçados, eu vou anunciar o direito para quem não tem direito nenhum. Porque o Senhor Jesus veio para isso. Quando nós falamos de Paulo, aquele que foi o apóstolo dos gentios, não é verdade? Ele foi o apóstolo da inclusão. Então, aqui é pregar o evangelho da inclusão, isso só para quem tem ousadia. Porque as pessoas querem pregar para o seu povo, para o seu rebanho, para o seu grupinho, né? Quer incluir as suas pessoas, definir quem vai sentar na mesa. Nós não definimos quem senta na mesa. É o Senhor que define isso, você prega a palavra com ousadia. E aqui nós vemos textos tão maravilhosos, Atos 4:31, onde os discípulos estavam orando e o Senhor concedeu ousadia. Paulo falava, olha, que o Senhor ore para que a palavra seja pregada com ousadia através de nós. Era o que eles pediam, o Senhor não nos deu espírito de covardia. O Senhor te deu ousadia, deu poder. Esse poder é a ousadia do Senhor, é romper os limites. Eu vou pregar e vou anunciar. Ah, mas aqui será que alguém quer ouvir? Não se preocupa, se alguém quer ouvir, anuncia. O meu filho recentemente fez uma paródia na escola e que falava justamente sobre assuntos polêmicos, né? Essa questão da ideologia de gênero, da forma como se fala, como se fala com as pessoas, né? O tudo, o todos e o todes e todas essas coisas que, irmãos, assim, às vezes eu acho, na minha mente, assim, é tipo tão ridículo a gente entrar nesse assunto, mas a gente não pode não falar sobre isso, porque as pessoas estão andando e tu vê a sociedade, principalmente os jovens, assim, condicionados com argumentos vazios sobre eles mesmos, né? Não ter consciência, eu posso ser o que eu quiser, como se isso fosse uma liberdade. A pessoa, ela é o que ela quer, ela é o que o inimigo diz que ela tem que ser para condicionar ela aquilo que ela nunca foi, não é verdade? Olha, eu sou o que eu quiser, se eu quiser ser homem, se eu quiser ser mulher, se eu quiser ser aquele poste. Aonde que isso é liberdade? Isso é confusão de identidade, isso é o caos da terra. E essa loucura toda em que as pessoas querem mudar a língua, né, portuguesa. Daí até o meu filho estava comentando, né, que, por exemplo, algumas palavras que com o tempo a gente vai reduzindo elas, né, a forma de falar, aquilo vai criando uma nova palavra mesmo, né, pelo mau uso de alguma palavra, ou enfim, a forma que a gente fala, e aquilo vai gerando uma nova palavra, as pessoas acham que aquilo é uma nova palavra, e é assim que vai acontecendo. Por exemplo, se eu falo pro Benjamin, que é tão novinho, ensino, o verde e azul, ele vai achar a vida inteira que o verde é azul.
né? Porque eu nomeei aquilo, ele registrou aquilo. E nós vamos com novos registros, registrando essa loucura. Então hoje o Todes é uma coisa ridícula, talvez daqui a alguns anos seja a coisa mais comum que exista, porque as pessoas na prática dessa palavra vai se tornando normal. Então é aquilo que o inimigo quer fazer, tornar comum coisas que são absurdas, incoerentes e que eu não posso aceitar. E tornar uma prática, né, diária, normal, é isso, aquilo. Não é normal que uma criança queira mudar de sexo, é normal, imagina. Sabe, coisas que nós precisamos abominar e rejeitar com toda a força. Ah, mas tá bom, é a escolha dele fazer o quê? Não, não tem isso. Você está formando uma geração, né? Estamos formando. E o Davi, eu constantemente converso com ele, constantemente, sabendo que muitos amigos dele, da idade dele, um pouco antes, resolveram ser trans, resolveram isso, resolveram aquilo. Meu Deus, que loucura é essa? E aí ele acabou assumindo alguns posicionamentos na escola, onde ele acaba sendo acusado de chauvinista, de um monte de coisa, de ser intolerante, por conta, né, dos seus valores. E aí ele tinha que fazer uma paródia na escola. Eu falei, meu, aproveita, faz essa paródia aí, a tua resposta para os teus amigos, porque as pessoas não querem te ouvir, vão ter que assistir o trabalho, né? E aí a gente fez uma letra juntos de música falando sobre isso, e ele falou, bota aí que eu quero ser um autêntico naquilo que eu acredito. Ele queria muito a palavra autêntico, algumas coisas, a gente foi encaixando numa paródia, né, numa música que já existe. E ele acabou indo pra escola e ele falou assim pra mim, antes de sair de casa, eu tô com medo, porque eu vou ser vaiado demais, né, eu já sou cancelado. Não, aí ele falou assim, eu vou ser muito vaiado hoje. Eu falei assim, qual é a tua escolha? Ele falou, eu escolho ser cancelado. Eu falei, ótimo, aquele que tá cancelado, porque já se cancelou porque o seu ego não vale de nada, tá tudo, quem que vai cancelar alguém que já foi cancelado? Quem que vai crucificar alguém que já foi crucificado? Eu falei, fique em paz. E ele foi pra escola e no fim ele apresentou, né, e teve lá a melhor nota, teve uma apresentação assim, legal mesmo, né, por aquilo que ele se esforçou. Mas o incrível disso tudo é que as pessoas aplaudiram, né? Ele disse que umas 2, 3 pessoas falaram, ai, que coisa idiota, né? Como se fosse mesmo se sentindo acusado com aquilo que ele falou. Mas muitas pessoas aplaudiram e falaram, nossa, mano, é isso mesmo e tal. Então, de alguma forma, o Senhor, Ele quer usar a tua voz nessa geração. Você precisa peitar mesmo. Irmãos, amigos vão embora, as pessoas vão sair do caminho mesmo, porque você é fiel naquilo que você acredita, mas não que você está acusando alguém, mas que você está oferecendo luz para que aquela pessoa possa enxergar também. Jesus veio com essa luz, ele não veio terminar de acabar com aquele que já estava se acabando, ele veio dar um caminho de restauração. O servo está aqui por uma missão e foi para isso que eu vim. Esther, quando estava no top do top lá no palácio, na Pérsia, sabe o que Mordecai falou para ela? Se você não entender que essa posição que Deus te colocou é uma posição para você salvar o teu povo, para você ser uma voz de Deus aqui, então saiba que se você calar essa voz de Deus, que se você se calar de todo agora, ou seja, se você calar o que está dentro de você, o propósito que você carrega, a salvação vai chegar de outra forma, mas você não vai se salvar. Não acha que a tua posição humana ela está acima de uma posição espiritual. Enxerga a partir do lugar que o Senhor te colocou no espírito. Então aí ela jejua, se posiciona, e aí a resposta de Esther é, se eu tiver que ser cancelada, serei cancelada. Se tiver que morrer, morrerei. Se tiver que perecer, né, pereci. Amém? Glória a Deus. Então você vai ter ousadia para pregar essa palavra. Você vai ter disposição para manifestar esse reino em nome de Jesus, porque você, como servo, vai se dispor. Amém? Já falei demais aqui. Glória a Deus. Eu quero encerrar profetizando 3 coisas. Nós recebemos 3 palavras muito fortes domingo. O sempre, o todo, né? Todos e tudo. O sempre é a continuidade. É o aspecto eterno mesmo da palavra que nós recebemos. O todos, que não é todes ou todos, é o alcance a todos. Todos são alcançados. Então o teu chamado, ele tem essa condição, essa escolha de Deus na tua vida. É daquele que é eterno, é um chamado eterno, é um chamado contínuo, né? Não é um projeto de um tempo. Você tem um chamado contínuo, um espírito que continua. Nós temos esse chamado que alcança a todos e que ele inclui a todos. Aleluia, a marca dessa inclusão. E que ele serve a tudo, ele está disposto a tudo. Amém? Porque não é sobre o tudo, é sobre o que eu consagrei tudo, é sobre todas as coisas, é sobre a eternidade disso. E eu quero profetizar
que o servo tem a marca e tem a visão do sempre. Amém? Êxodo 21:6 fala assim: são estes os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos ele vai te servir, mas no 7º ele vai sair de graça em liberdade. Se ele entrou solteiro, vai sair sozinho. Se ele era um homem casado, vai sair com a sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der luz a filhos e filhas, a mulher e os seus filhos, elas vão ser do seu senhor. Foi ele que deu para ele, né? E ele vai sair sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu senhor. Se o escravo expressamente disser: eu amo o meu senhor, minha mulher, meus filhos, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor vai furar a orelha, vai colocar um piercing ali, um alargador, para deixar os religiosos pirados como a sovela, e ele o servirá para sempre. Se eu falar que eu amo o meu Senhor, eu quero ser um servo para sempre. Amém? Ah, maravilhoso. É o famoso escravo da orelha furada. E isso é uma marca tão forte, irmãos, tão forte, porque ele escolheu espontaneamente, quando ele podia ter liberdade, ele falou: não, eu quero ser servo disso, porque ele encontrou a liberdade no servir. Quando você encontra, não é um condicionamento aqui, irmão, porque uma pessoa que fala eu amo porque eu amo o meu Senhor, ela já está expressando a real liberdade. Aleluia! Então você tem a liberdade, esse é o nosso fluir, de viver sempre. O teu servir é sempre. Em segundo lugar, eu quero profetizar o todos. Marcos fala no capítulo 10, 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Servo de todos. Servir a todos. Sabe por quê? Porque todos, o próximo está no todos, você vai servir o teu próximo. Não importa se esse próximo, ele estava perto de você, não importa se esse próximo é alguém que você admira ou não, não importa. O servir, ele não está condicionado a nada, ele é servir a todos. Se você quer ser o primeiro em alguma coisa, seja o servo de todos. Se você quer entender a primazia dos eventos, seja aquele que tem a disposição de servir. Nós servimos a todos. Aleluia. Senhor, eis-me aqui para viver esse sempre e para servir a todos e rompendo qualquer resistência que há em mim, Senhor. Como eu desejo ser essa serva, em nome de Jesus. E o tudo, eu quero profetizar o tudo na tua vida com a palavra de Colossenses 3:22. Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores. Aqui ele fala dos senhores segundo a carne, para não ter uma condição de servir numa aparência, mas numa essência. Ele fala, não é aqui como para agradar os homens, mas você serve em tudo, em simplicidade de coração, temendo a Deus. Quando você entende que o teu servir, ele não está condicionado à pessoa em si que você está servindo numa aparência, mas ao Deus que nós estamos servindo, porque o propósito está nisso. A tua motivação, ela não está nas coisas aparentes, mas naquele que é Senhor de tudo. E aqui ele fala, você vai servir a tudo em simplicidade de coração, temendo a Deus. Você serve sempre, você serve a todos, você serve em tudo, em nome de Jesus. Amém? Que essa marca do teu serviço seja uma realidade estabelecida em nome de Jesus. Nós vamos entregar nossa oferta agora, debaixo dessa palavra, daquilo que nós profetizamos, orando por essa palavra, firmando essa palavra no nosso espírito e sabendo que o servo tem a disposição de entregar e de servir, de colocar, de estabelecer, de saber que ele é sustentado pelo Senhor, de que ele foi escolhido, de que existe um regozijo mútuo nesse chamado, nesse serviço, de que ele tem uma visão do Espírito e que ele não está envergonhado ou humilhado numa condição aparente de humilhação por aquilo que os outros estão olhando, porque olham de cima, quando na verdade o próprio servo é que tem uma posição mesmo celestial. E ele tem essa visão, ele pode servir porque ele está acima de tudo, ele pode se entregar porque ele não está limitado e condicionado a nada e porque ele tem ousadia para anunciar o direito a quem não tem direito, para anunciar a palavra de Deus a todos os ouvidos em nome de Jesus. Receba ousadia,
Receba em nome de Jesus essa marca de servo. Hoje eu quero profetizar na tua vida que existe sustento, existe uma escolha poderosa que não pode ser desprezada, existe esse regozijo, existe essa visão do Espírito, existe essa ousadia. Em nome de Jesus, seja marcado por essa condição de servo e que a tua oferta hoje seja a marca de quem serve. O Senhor fala e você obedece, de você entregar e falar, eu quero servir a esse ministério. E não estou falando do ministério Igreja Sem Placa, Igreja em Vinhedo, do ministério que é a Igreja de Cristo. Eu quero servir a esse altar que está estabelecido aí na cidade de Vinhedo, está estabelecido nesse lugar, então eu quero consagrar. Eu sou participante desse altar, eu ouço a rádio todos os dias, eu ouço as palavras, o Senhor tem me edificado, eu quero servir. E como você serve, principalmente você que está distante, né, que não pode estar presencialmente, serve com a tua oferta, que faz com que a obra continue, com que as portas estejam abertas, com que as transmissões aconteçam, com que os servos do Senhor estejam sustentados. Seja participante, não tem coisa melhor do que você ser um sustentador de uma obra, porque aquilo que você sustenta também te sustenta. Em nome de Jesus, a nossa chave Pix está aí. Eu deixo ela o vídeo inteiro, porque a hora que o Espírito mandar você ofertar, vai lá, lê esse QR Code, pega essa chave, faz a tua oferta, amém? A gente não precisa esperar um momento que alguém diga, oferte agora. Não, eu oferto a hora que o Espírito me desperta. Por quê? Porque eu sou serva, porque nós estamos nessa visão de servo. A tua visão de servo é uma visão superior, é uma visão ampla, é uma visão alargada. Aleluia, Senhor, estamos aqui para servir, servimos ao Senhor, servimos essa missão universal, servimos porque o Senhor veio para servir, nos ensinou essa dinâmica, nós te amamos, o Senhor nos amou primeiro, como a condição toda, Senhor, é que o Senhor se fez, o Senhor se esvaziou, o Senhor foi à frente abrindo esse caminho para que nós pudéssemos também andar nesse caminho, nos esvaziando, sendo servos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós temos essa condição, sabendo, Senhor, que esse amor tão forte, que não precisa de uma palavra, de alguém gritando alguma palavra, porque é um amor tão real. Esse amor expandido na cruz nos alcançou, Senhor. E nós queremos, Senhor, viver essa condição contigo, porque ser crucificado contigo implica também em ser ressurreto com o Senhor. Nós queremos andar contigo, andar no teu caminho, as tuas pegadas. Nos ensina a servir o irmão, nos ensina a servir o próximo, nos ensina a servir com disposição de coração. Nos dá essa visão de servo, Senhor, amplamente alargada em nós. Oh, Senhor, que essa visão esteja difundida no nosso espírito, Senhor. Ah, Senhor, penetrando mesmo em todo o nosso ser, em todo o nosso pensar, falar, tudo seja essa visão, Senhor. Que nosso corpo se mova para isso, porque o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, meu Deus, é o Espírito que nos vivifica, vai vivificar o nosso corpo. Que o nosso corpo só tem vida se ele tiver o servir. Nós só servimos se for para servir, Senhor. Aleluia, Pai. Esse é o nosso desejo. Obrigada por essa semana da Sião arrebatada, Senhor. Ah, obrigada, Senhor, porque nós queremos servir a esse propósito. Nós temos um compromisso com a Jerusalém do Alto. Nós temos uma missão com a Jerusalém do Alto. Obrigada pelas chaves, pelas fontes, por cada palavra liberada, Senhor. Por essas palavras que foram, Senhor, declaradas nesses dias, Senhor. Nos ensinando a viver essa semana poderosa, vivendo essa condição, vivendo, Senhor, e entendendo o período profético, o ciclo que nós estamos vivendo e profetizando, em nome de Jesus, Senhor. E eu creio que todas as palavras desse altar não são palavras só para agora, são palavras que vão se desdobrar em revelações profundas dos dias que virão, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigada porque a tua palavra ela é eterna, ela é atual, ela é presente para cada evento, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, irmão. O Senhor te abençoe. Amanhã eu estou na rádio, às 8 horas da manhã, que o Senhor ele se manifeste cada vez mais através de você, através do teu servir, né? Não um servir escravo desse mundo, mas um servir livre, completamente desligado das coisas humanas e totalmente voltado, consagrado ao Senhor. O nosso servir, nós somos servos consagrados a esse propósito superior tão elevado que vai muito além de nós. Deus te abençoe. Valeu demais. Shalom. Adom Yeshua. Am Israel Chai.